No dia 3 de janeiro de 2004, um Boeing 737 caiu no Mar Vermelho, ceifando a vida de 148 pessoas. O acidente envolvendo o voo Flash Airlines 604 foi considerado o mais grave da história do Egito na época. E hoje você vai conhecer um pouco sobre o que aconteceu naquele dia. O avião designado para o voo 604 naquele fatídico dia foi um Boeing 737-300, que é conhecido por ser a aeronave comercial mais vendida da história, atendendo praticamente todas as companhias aéreas que operam nos 5 continentes. O modelo envolvido foi adquirido inicialmente pela TACA Airlines em 1992. E passando a operar pela Flash Airlines alguns anos mais tarde, em 2001. O 737 é conhecido por ter custos de funcionamento um pouco mais baixos quando comparado a outras aeronaves semelhantes, e por isso ele era uma espécie de xodó das companhias aéreas durante muito tempo. Apenas para fins de curiosidade, este modelo de avião foi o mesmo utilizado, por exemplo, no acidente envolvendo o voo 522 da Helios Airways, que vitimou 121 pessoas na Grécia em 2005. O Boeing utilizado no voo 604 da Flash Airlines já acumulava mais de 25.600 horas de voo, tendo passado por quase 18 mil ciclos de decolagem e pouso. No que diz respeito à tripulação, o voo estava muito bem servido, com profissionais de vasta experiência acumulada. O capitão designado era Khadi Abdullah, piloto egípcio com 53 anos e com uma experiência total de mais de 7.400 horas de voo ao longo da sua carreira como piloto, e somava um pouco mais de 470 horas voando em aeronaves 737. Ao seu lado estava o primeiro oficial, Amal Shefei, um pouco mais jovem, com apenas 25 anos de idade. Com uma carreira mais curta, o primeiro oficial tinha 788 horas de experiência de voo e 242 horas em Boeings 737. Completando a tripulação estava Ashraf Abdelhamed, piloto com experiência em jatos executivos, que estava estudando para se tornar primeiro oficial. No total, o voo 604 levava a bordo 13 tripulantes e 135 passageiros, grande parte formada por franceses que estavam passeando no Egito, mas havia também um americano e 2 marroquinos a bordo do Boeing, além da tripulação ser formada por egípcios. O voo 604 da Flash Airlines saiu do aeroporto internacional de Sharm el-Sheikh, no Egito, e tinha como destino o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Antes de voar até a França, deveria ser feita uma escala no Cairo, capital do Egito. Às 4 horas e 18 minutos, os pilotos realizavam os checklists finais. Às 4h32, a aeronave teve autorização para taxiar até a pista 22R. E às 4 horas e 42 minutos, o 737 decolava. Logo depois de deixar o solo, a aeronave fez uma curva acentuada à esquerda, manobra que foi seguida do acionamento do sistema de piloto automático. Mas não demorou muito para que o capitão Abdullah desligasse o sistema, logo depois de esbravejar alguma coisa que não ficou compreensível na gravação da caixa preta. Depois do desligamento do piloto automático, foi feita uma nova inclinação à direita, que atingiu 50 graus e obrigou o primeiro oficial a avisar o piloto de que a manobra estava se tornando perigosa. Mesmo assim, o capitão manteve a manobra até que a aeronave chegou a uma inclinação de 111 graus, entrando em stall. Apesar das tentativas para manter o controle do Boeing, o piloto não conseguiu evitar a tragédia e o avião caiu no Mar Vermelho apenas 3 minutos depois de decolar. A velocidade com que a aeronave caiu no oceano fez com que
todos os passageiros e tripulantes perdessem suas vidas neste trágico acidente. O acidente envolvendo o voo 604 aconteceu em 2004, em uma época em que o mundo inteiro temia ataques direcionados a aviões. Por isso, em um primeiro momento, muita gente acreditou que a queda do Boeing estava ligada a um ataque terrorista. Para piorar as coisas, um grupo de criminosos do Iêmen foi a público para dizer que havia derrubado o avião, mas essa hipótese acabou não se confirmando. Quando as investigações começaram a dar os primeiros resultados, ficou claro que os destroços da aeronave estavam localizados em um pequeno raio, o que indica que ela caiu de uma vez só, e não como resultado de uma explosão. De acordo com os especialistas, se o avião tivesse sido alvo de uma bomba, os destroços estariam espalhados em uma área muito maior. Em novembro de 2004, 10 meses depois do acidente, foi publicado o relatório oficial das investigações, apontando algumas conclusões sobre o que poderia ter causado a queda. Ainda que o documento não aponte uma causa definitiva, a investigação concluiu que o piloto sofreu uma desorientação espacial durante o voo, e seu copiloto não quis desafiar a sua autoridade, dizendo que a manobra estava sendo realizada de forma equivocada. No entanto, diversos representantes das autoridades egípcias discordaram do relatório, que teve apoio dos Estados Unidos. Na visão deles, o que aconteceu foi uma falha mecânica e não há que se falar em erro do piloto. Essa linha de pensamento foi sustentada também por parte da mídia, que apontou possíveis problemas técnicos da aeronave e afirmou que a companhia aérea tinha rotinas de segurança questionáveis. A questão nunca foi totalmente resolvida, e a verdadeira responsabilidade do acidente permanece até hoje um tanto obscura. Um fato que não contribuiu com a resolução do problema foi a perda dos registros de manutenção da aeronave, que foram destruídos no acidente e não tinham um backup. De qualquer forma, o acidente entrou para a história como o mais mortal da aviação egípcia até aquela época, sendo superado 11 anos depois, envolvendo o acidente com o voo Metrojet 9268. Em tela, deixo o vídeo onde eu conto essa história. Te espero lá.